Fala Brasil, tudo jóia? Você que nos assiste, tanto você que nos assiste no nosso país maravilhoso, você que nos acompanha, nos dá o privilégio de nos assistir, nos dá o feedback aí em São Paulo, no Rio, no Espírito Santo, em todo o Vale do Aço, Ipatinga, Santana do Paraíso, você que se encontra aí em Timóteo, você que se encontra aí em Coronel Fabriciano, você que é nosso amigo de Teófilo Otoni, cidade conhecida como Tchotchó, das pedras preciosas e das mulheres bonitas. Você que se encontra em Portugal, em Lisboa. Você que se encontra aí também em todo o Oriente deste mundo fantástico que Deus fez. Hoje nós vamos falar sobre um tema que todo mundo discute e todo mundo quer viver, que é essa tal felicidade. Ontem eu mandei uma música do nosso aí saudoso Tim Maia com esse tema que arde aí no coração do Paulo, e essa tal felicidade. E compondo essa mesa fantástica aqui, nós temos aqui, que não é mais somente um convidado, nós temos à nossa direita, à minha direita aqui, o nosso psicanalista Paulo Meira, que hoje faz parte, né, do ecossistema do Santos Transporte, trazendo aí um papo de um a tudo. Hoje falaremos dessa tal felicidade, mas neste canal sempre trabalharemos de um a tudo. Estamos aqui à minha esquerda também, mais de 20 anos, né, Chay, que a gente já se conhece. Muito mais, né? Não precisa falar. Mulher não gosta que fala, né, Chay? Não Mulher não precisa gosta falar que idade. fala, né? Não tem idade, mas a gente já se conhece há um bom tempo, né, Chaya? Muitos anos. Chaya hoje aí, ela vai falar daqui a pouco do business dela, vai se apresentar aí com todo o requinte que ela e que aqueles que vão nos assistir merecem, mas estamos aqui com a Chaya não só como amiga, mas também aí neuropsicopedagoga. Você vê que nome bonito, né, Paulo? Neuropsicopedagoga. E nada menos, nada mais do que o amigo de todos nós. A gente sabe que Davi, se da Chay não podemos falar de idade, nós temos aqui o nosso, né, Matusalém, teólogo Davi, professor aí, filósofo Davi, psicanalista Davi, amigo, amigo que sempre influenciou o Brasil e o estado de Minas Gerais, hoje um dos maiores representantes aí do NEP, daqui a pouco também ele vai se identificar melhor. E sobre o que nós vamos falar, para ver se vocês estão acordados, gente? E essa tal felicidade? E essa tal felicidade. Você quer começar, Paulo, falando? E aí? E essa tal felicidade, Paulo? Eu te jogo a pergunta. E essa tal felicidade, Iraci? Como é que é? Eu fico pensando aqui, Chaya e Davi, e você que está do outro lado da tela, o que de fato é felicidade? Tem diferença? Felicidade para alegria é estado. O que é felicidade? Eu estava em casa meditando ontem, ouvindo, né, um pouquinho das canções de Tim Maia e também lendo o filósofo alemão dizendo, né, felicidade é estado. E de uma forma bem simples. Daqui a pouco eu vou falar desse nosso filósofo alemão, né, Friedrich Nietzsche, nome difícil de dizer, mas eu estava lá em casa pensando que, para mim, eu não estou definindo, eu estou trazendo uma reflexão. Quando eu penso em felicidade, eu penso na vivência simples. Eu penso no estado de felicidade da vida simples. E refletido no texto que mais tarde eu vou abrir aqui para os meus amigos e você que está do outro lado da tela, o que Nietzsche diz, que felicidade também permeia por todas as nossas vivências. Alguém que está devendo demasiadamente tem dificuldade em estar em estado de felicidade. Algumas pessoas, né? Ontem eu recebi uma triste notícia de alguém que deu a notícia, mas estava feliz, tinha perdido a esposa com um câncer, mas estava no estado de felicidade, porque dentro da estrutura de fé que ele escolheu, ele entende que a sua esposa viveu uma jornada e findou essa jornada, e no pressuposto que ele escolheu, ela está melhor do que nós aqui. Então, para mim, passar essa palavra para os colegas, porque eu gosto da fala, senão só eu vou falar nesse momento. Felicidade permeia por um estado. E nós vamos discutir esse estado dessa tal felicidade. Antes de eu passar a palavra para a Chay e depois para o Davi, eu também preciso citar Tim Maia novamente. Numa das canções de Tim Maia está ali enlouquecido perguntando sobre essa tal felicidade, porque a felicidade que Tim Maia buscava era no braço da mulher que ele amava. E não encontrou essa tal felicidade. Mas mesmo assim,
ele não deixou de ser um dos poetas mais famosos da nossa canção maravilhosa brasileira. E aí, Chay, o que você entende dessa tal felicidade? É uma pergunta. Hoje, eu partindo para cá, eu fiz essa pergunta para o rapaz que estava me trazendo. O que é felicidade para você? E eu achei fantástico o posicionamento dele. Sim. Que muitas vezes a gente pauta a nossa felicidade no olhar do outro, igual você acabou de falar do Tim Maia. Sim. Né? O Tim Maia, então ele buscava a felicidade nos braços da mulher. E esse rapaz veio para mim e falou a mesma coisa. Para mim, felicidade é busca de paz. Aí eu voltei a pergunta para ele. E o que é paz para você? Aí ele, eu ficar o dia inteiro sem ninguém me encher o saco. Foi a fala dele. Aí eu falei assim, então tá pautada a sua felicidade no outro, né? Se o outro não me incomodar, eu tô feliz. E aí eu comecei a pensar, será que realmente isso é felicidade? Será que eu tenho que pautar essa felicidade neste outro? Sim. Ou a busca da felicidade é estar comigo mesma? E aí venho refletindo sobre isso, sabe? Porque muitas pessoas, às vezes, estão nessa situação aí de felicidade, eu dependo do outro para ser feliz. E eu esqueço que felicidade começa do micro para o macro, né? São decisões que nós tomamos nos dias a dias. O que eu busco? Qual é essa paz de espírito? Qual que é essa paz que eu busco para minha caminhada? Sim. Mesmo na morte de alguém, né? Então, assim, eu vim com essa reflexão e eu vim pensando. Hoje eu atuo, né, numa instituição, lá eu sirvo e foi uma decisão que eu tive para minha vida, né? Sim. De estar presente no lugar, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu trabalho. Não, meu olhar é diferente, eu sirvo. E quando eu sirvo, eu dedico muito mais, porque foi uma decisão minha de estar com o outro e fazer para o outro. Hoje eu trabalho na instituição que eu atuo, é o Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, não sei se as pessoas conhecem, mas hoje eu estou lá com 235 crianças, pessoas, né, acolhidos, pessoas especiais, né, que tá nesse universo aí. Fantástico. E aí, nos detalhes, eu consigo ver essa felicidade que eles trazem, sabe? Aí ontem eu fiz uma pergunta para uma das minhas alunas, cadeirante, de cadeira de rodas, às vezes com uma limitação muito grande, e eu olhei para ela e falei assim, você está feliz? E ela não responde, ela não fala, né? E ela abriu um sorriso para mim. Aí eu parei e comecei a olhar para ele e falei assim, opa, ela está feliz mesmo com toda uma limitação que a vida proporcionou, né? E eu achei tão fantástico o que ela me trouxe, sabe? Então, assim, a gente percebe que felicidade não é no ter, e sim no ser, né? Não sei se vocês concordam comigo. Na entrega, então, se encontrou a felicidade, né? Sim, e o tempo todo, né? A gente vai, cada dia, nas decisões. Eu acho que é em tomada de decisões, né? Que a gente vai encontrando. Porque não independe do meu estado de espírito. Hoje eu posso acordar triste, mas ser uma pessoa feliz. Sim. Às vezes acontece alguma coisa, às vezes a pessoa fala alguma coisa que está incoerente, alguma coisa que não está legal, mas aí você para e olha para a pessoa e fala assim, opa, o problema não está comigo, o problema é dela está trazendo algumas dores que é dela, não é minha. Sim. E isso não pode afetar a minha felicidade. Eu posso ficar triste dependendo da situação, do contexto, mas ainda assim eu encontro feliz. É busca da felicidade, é a busca da graça, né? Sim. É autocontrole, autoconhecimento. Daqui a pouco nós vamos voltar na Chaia, porque tem muito a se dizer, né, Davi? Tem muito a se dizer, Paulo, e aí a gente fica refletindo. Para esse mundo que nós vivemos, né? Você ter a acessibilidade do acervo que a Chaia tem, de estar ali com um cadeirante e ali trocando, né? Trocando experiências, trocando alegria, trocando felicidade, trocando aprendizado. Mas vamos deixar o nosso mestre Davi, o nosso amigo, o nosso professor, o nosso conselheiro, o nosso analista, trazer uma reflexão. E essa tal felicidade, Davi? Pois é, Iraci. Pois é, colegas. Eu acho que toda tentativa de definir é limitar. Tá bom.
toda vez que a gente estabelece um contexto, um conceito, a gente está limitando porque a gente não privilegia as individualidades. E quando a Chay estava falando aqui, eu estava pensando, né, o que é essa felicidade quando a gente conversa com as pessoas. Na psicanálise, a gente entende que o ser humano, desde o nascimento, ele é um ser que sofre, né, de uma sensação de abandono. E lidar com as frustrações, né, é difícil. Muito. Então, a gente, às vezes, confunde essa emoção de tristeza, de alegria, né? Eu estou triste, não sou feliz, estou alegre, sou feliz. Mas a gente precisa entender que a felicidade está para além de estar feliz, de estar alegre ou de estar triste. Sim. Né? Eu acho que a Chay fala uma coisa interessante, né? A gente tem confundido muito o ter com o ser. E quando a gente pensa, né, que tendo alguma coisa a gente pode estar ou ser feliz, a gente sempre confunde, porque as coisas que a gente busca e procura, elas sempre são relativas às nossas necessidades. Sim. Não é? Então, uma vez que a gente supre a necessidade passa a ser outra. E a gente tem que procurar de novo suprir essa necessidade. E a sensação que a gente tem é que nunca a gente vai ser feliz. E aí eu fico pensando que, na fala do Iracy, né, quando ele recebe a notícia do colega dele, que a esposa tinha falecido, e ele fala de uma forma que a tristeza não sobrepõe a felicidade. Sim. Que a tristeza não anula a felicidade. Porque a felicidade está na consciência de uma realização. Sim. Né? Ou seja, mesmo que você vá para o campo da fé, né, e não da realidade, mas a fé acaba sendo o material usado por ele para se realizar. Então ele foge da tristeza e ao mesmo tempo não declara que está alegre, mas ele está feliz. Então eu fico pensando que felicidade é a gente dar conta de lidar com as adversidades sem se perder. Porque às vezes eu posso perder alguma coisa importante para mim. E daí, o que seria de mim? Seria uma pessoa infeliz? Não, mas quando eu dou conta de lidar com essas perdas e ainda continuar sendo quem eu sou, eu posso dizer que eu sou feliz. Apesar. O Paul Tillich, que é um teólogo e também psicanalista, ele sempre diz assim, a despeito de, é possível. Sim. Então, para mim, assim, a felicidade é essa capacidade que a gente tem de resiliência, de estar no mundo e de entender as diferenças e as dificuldades, mas não se perder nelas e nem se transformar nelas. É isso. Sim. Muito boa reflexão, né? Para aqueles que nos assistem, ontem eu recebi uma mensagem de um garoto, né? Eu falo de um garoto, né? Porque um jovem, lá em Governador Valadares, profissional liberal, e ele viu um dos nossos status, né? Acompanhou um dos nossos status aí de um dos cortes do nosso podcast, a gente falando sobre empreendimento, e ele diz, não estou triste por não conseguir ainda alcançar os meus objetivos. E quando você que nos assiste agora, falando dessa tal felicidade, com uma palavra tão pontual aqui do nosso psicanalista, o mestre Davi, e juntamente com a Chay aqui, a nossa neuropsicopedagoga, neuropsicopedagoga, trazendo uma reflexão para nós e para você que nos assiste, de que você pode ser feliz mesmo não tendo tudo que você deseja naquele momento. E não ter tudo que você deseja naquele momento não significa que você não vai alcançar, né? E eu tenho refletido muito sobre isso. Daqui a pouco nós vamos voltar nesses detalhes. E essa tal felicidade, Paulo? Como que você vê essa tal felicidade na sua vida e depois no analisando? Eu sou feliz. Que bom, isso é muito bom, né? Não, eu gostei muito da participação aqui no nosso amigo Davi, Chaya. Sim. Né, mais uma vez nesse momento do podcast. Eu sempre cito Guimarães Rosa, né? Gosto do Guimarães Rosa. E o Guimarães Rosa, ele tem uma frasezinha, ele diz assim que felicidade só se acha em horinhas de descuido. Nas entrelinhas. Sim. O capitalismo nos vende o tempo todo um ideal de felicidade. Um lugar que se chega, uma coisa que se alcança, uma beleza, uma imagem. Então,
a sociedade hoje corre atrás dessa tal felicidade. Então a felicidade é um marketing. E perdemos a capacidade de entender que felicidade, conforme se fala hoje, que se pensa hoje, não existe. Né? Felicidade, cheguei, alcancei a felicidade, eu sou feliz, cheguei, estou feliz, estou bem. E aí? Acabaram-se as outras situações, os problemas, as dificuldades? Não. Felicidade é um conjunto da existência humana, é uma bolha que ali cabe tudo. Cabe o dia ruim, Sim. cabe o dia triste, o dia alegre, cabe as conquistas, cabe as perdas. Ser feliz é saber entender o tempo. Até citando o Eclesiastes, quando o sábio diz há tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de espalhar, tempo de juntar, tempo de chorar, tempo de se alegrar, de dançar. O que ele está dizendo é que a vida é uma sucessão de situações, de momentos, que ser feliz é discernir isso, é entender e compreender toda essa dinâmica da vida. Então, ser feliz é conseguir compreender que o dia triste pode ser entendido, compreendido, assim como o dia alegre. Sim. Então, não há um dia ruim que dure para sempre, nem há um dia bom que dure também para sempre. E ser humano é entender e compreender isso. Sim. Ser feliz é viver nessa dinâmica, nessa oscilação, nesse esquenta e esfria, aquieta e desassossega. Sim, o tempo todo, citando novamente Guimarães Rosa, né? Então, felicidade é a gente encontrar esse lugar no mundo, que é completando um pouco essa fala do Davi. É interessante você falar isso, Paulo, porque a gente percebe que é o equilíbrio. Sim. Né? Freud, o psicanalista não vai me deixar, os psicanalistas não vão me deixar. Né? Freud fala desse equilíbrio, né? Do id, do ego, do superego, né? Que precisa estar em equilíbrio. Enquanto para você, às vezes, a felicidade está lá em Cancún, está lá, às vezes para outros, felicidade, nós que somos mineiros, está lá em Espírito Santo, lá na Guarapari, raçando chinelo, como eles dizem, né? Verdade. E comendo pãozinho de queijo. Né? Comendo pãozinho de queijo, né? Às vezes... Com língua. Café com língua. Café com língua? Continua. Meu Deus! Do café com língua. A pessoa que é língua de boi, né? Não, foi língua de boi, que foi lá na língua de boi. Bom, marido gosta de língua de boi, mas, enfim. Mas é muito legal de ver, igual, o que me faz feliz é estar com a minha família, isso me alegra. Sim. Ao mesmo tempo, estar com uma amiga tomando um açaí. Sim. E compartilhando com ela de experiência. Um dia desse eu encontrei com o Paulo, né? Foi a última vez que eu o vi. Nós estávamos no sanduíche, comendo um sanduíche, mas ali a gente estava trocando. Isso é felicidade. Sim. Tive um momento de sentar com ela, né? Porque a gente tem uma mania de o tempo todo virar e falar assim, eu tô sem tempo. Sim. E aí a vida fica naquela correria, e aí a gente também esquece também de viver, de buscar felicidade. Por quê? Porque o tempo não dá. Mas engraçado, 24 horas é para todo mundo. Sim. Né? 24 horas não é só para mim. Às vezes a gente escuta muito isso, e aí as pessoas ficam perdidas, esquecem de colocar tudo isso em equilíbrio. Sim. Né? Eu acho que a felicidade está pautado nesse equilíbrio, pegando o gancho aí do Paulo falando. Né? Eu lembrei de um texto de um dos leitores de Guimarães Rosa, o Rubem Alves, talvez o menor livro e o maior livro que eu já li, né? Porque é um livreto muito fininho, mas é muito profundo. O título é O Decreto da Alegria. Né? E ele trabalha isso, né? Ou seja, de repente, num reino, um rei quis eliminar a tristeza. Né? E no final das ações, ele percebe que ele tinha tirado aquilo que embasava toda a motivação das pessoas. Ou seja, se a noite entristece, ela também anuncia um dia que há de amanhecer. Fantástico. E é exatamente isso que faz com que desperte no ser humano essa expectativa, como disse o Paulo citando o Eclesiastes, de que as coisas não são permanentes.
elas mudam. Nós levantamos de um jeito, dormimos de outro, o nosso dia tem variações, né? O nosso humor varia, a gente passa por experiências, né, diversas, mas eu me lembrei, quando o Paulo citava Guimarães Rosa, eu sempre, desde a infância, eu sempre tive amigos mais velhos. E tinha uma senhora que era leitora de Guimarães Rosa, me disse um dia assim: Davi, não existe felicidade. Existem momentos felizes que, se a gente esquecer, a gente se torna infeliz. Mas é exatamente quando a gente passa por esses momentos de felicidade, que eu diria assim, de uma realização ainda que limitada dentro do tempo, isso desperta em nós, eu vou chamar de fé, né? Que as coisas podem ser diferentes. E Sim. isso me move, né? Me move a buscar aquilo que eu penso que está relacionado com as nossas satisfações, Sim. que vão mudando. Mas quando você falou assim, andar de chinelo em Guarapari, né? Arrastando o chinelo, né? Ainda que não Eles sejam todos os dias do ano, mas aqueles dias que você passa lá vão te fortalecer, te alegrar, te dar motivação para o ano inteiro. É verdade. Então a gente não pode desprezar isso, né? Sim. A felicidade existe, mas não existe na forma mercantilista que a gente tem ouvido tanto e que o Paulo muito bem pontuou aqui, né? Sim. Eu penso, estava ouvindo o Davi, refletindo na fala do Davi, do Paulo e da nossa amiga Chaya, que a sociedade atual, vou dizer, de um dos grandes erros que nós somos a sociedade, estamos cometendo, seria talvez a comparação, né? Hoje a gente vive nesse mundo, esse mundo que o mercado se vende tudo, né? Se vende de um a tudo, né? A gente vende paz, pseudos, né? Pseudo-paz, a gente vende prosperidade, a gente vende imagem, a gente vende alegria, e aí as pessoas começam então a se comparar. Voltando ao exemplo do garoto que nos chama aqui no inbox, que nos chama no privado, e diz: poxa vida, eu não consigo essa felicidade, eu não consigo essa tal felicidade, porque eu não alcancei o que o vereador alcançou. Ele está na comparação. Ele não entendeu o gancho que o psicanalista Davi trouxe agora, que existem obstáculos, alguns vão ser transpassados, outros não. Mas indiferente de transpassar ou não transpassar os obstáculos, podemos, devemos ser felizes. E aí, para os nossos analistas aqui, uma dica, pode ser você, Paulo, pode ser o Davi, pode ser a própria Chaya, para essas pessoas que nos assistem hoje, no mês de setembro, nós estamos falando de felicidade, um mês que tanto se trabalha para que as pessoas não vão para o autoextermínio, suicídio. As pessoas não gostam de falar sobre isso, né? Mas o suicídio não é tão divulgado nos meios de comunicação, porque existe uma lei que veta isso para não motivar o autoextermínio, mas nós sabemos que até as crianças hoje estão vivendo esse período de autoextermínio, se destruindo, se matando, tentando, né? Tanto o Paulo, psicanalista Paulo, e psicanalista, o nosso professor Davi, tem mais propriedade do que eu, de dizer que a fuga da dor, né? O autoextermínio nada mais é do que a fuga da dor. Qual palavra que nós podemos trazer para essas pessoas, Davi, que alguns podem agora nos estar assistindo com a corda no pescoço, né? Alguns vão ser literal, outros vão ser figurativo, outros vão estar com, igual o pessoal fazia no passado, né? A espada no umbigo. Outros vão estar aí dirigindo as nossas BRs do Brasil a 260, ouvindo aquela voz, né? Acelera para dentro da carreta e culpando o carreteiro, ser ele o culpado de tirar aquela vida. Qual palavra que nós podemos levar dentro do contexto e essa tal felicidade? Bom, vamos pensar assim, quando a gente pega o nosso contexto, né? Sim. Que é individualista, Sim. que é imediatista, que é a sociedade do consumo. Sim. Eu sempre penso que existem modelos e a gente, de certa forma, é quase que obrigado a se identificar e reproduzir certos modelos. Sim. Quando a gente percebe que não deu conta, vem a questão da frustração. Sim. E essa frustração geralmente descaracteriza,
né, nos descaracteriza. E aí a gente precisa pensar, né, o que conduz uma pessoa primeiro à ideação suicida e depois, às vezes, ao ato. Né? Sim. Porque eu acho que é um processo. E às vezes a gente não para pensar o processo, a gente para pensar o ato. O que aconteceu? A gente olha ao redor e não encontra nada para justificar aquele ato. Mas quando a gente para olhar, né, quais eram os motivos que essa pessoa teve para pensar, para desejar ou até para cometer o ato, geralmente a gente percebe que existe uma relação dela com a sua imagem diante do mundo. Quando eu falo Sim. imagem, no sentido figurativo, né? Claro. A perspectiva de ser humano, de sucesso, de realização, de ocupar o seu lugar, de uma série de coisas, né? E geralmente a gente fala hoje muito que o grupo que mais comete suicídio são as pessoas acometidas de depressão. Sim. E a depressão é um transtorno de humor. Sim. Né? A gente precisa pensar o que levou essa pessoa a essa depressão. Agora, para resumir, assim, qual seria o caminho, né, de saída? Sim. Um psicanalista pós-freudiano, o Lacan, ele diz assim, olha, a gente está falando o tempo inteiro de cura, né? E o que seria a cura? Aí ele diz assim, a cura talvez seja simplesmente a gente dar conta dos nossos sintomas. Eu, inclusive, entender que eu estou infeliz, que eu estou triste, que eu estou chateado, que eu estou com raiva. Eu trabalho muito essa questão de a gente ter a capacidade de dar nome para os nossos sentimentos. Sim. Porque quando eu consigo dar nome para os meus sentimentos, eu passo a não me enganar mais. Eu sei com o que eu estou lidando. E sei também dos perigos desse sentimento. Então eu preciso trabalhar. Né? Muito bom. Uma das coisas que acontece muito no consultório é que as pessoas chegam e dizem assim, eu não sei. Né? Eu não sei. Então uma das coisas que eu gosto sempre de pensar assim, será que a gente pode em algum momento começar a identificar, ter coragem de identificar? Porque eu acho que quando a gente identifica e a gente sabe o que é, com o que a gente está lidando, a gente consegue ou suportar melhor ou superar com mais sucesso. Sim. E eu acho que essas coisas têm que ser observadas. Suportar? Sim, às vezes a gente tem que suportar. Porque imagina só, vamos pegar o caso do luto. Sim. Muito bom. Você não apaga o luto. Sim. Você tem que suportar. A dor, você tem que suportar. Não adianta você dizer, amanhã eu viro a chave. Não dá. Porque você não domina, né, esse sentimento. Ele está ligado a outras experiências de perda, ou Sim. talvez aquela perda. Atendi uma pessoa esses dias que dizia assim, o meu avô foi a minha referência de homem. E quando ele morre, olha só a frase dele, uma parte de mim morreu com ele. Ou seja, depois da morte do avô, ele não é mais o mesmo. E ele precisa identificar que ele não é mais o mesmo. Sim. Alguma coisa faltou. Né? Tá faltando. Sim. Então, suportar essa ausência até que ele se reencontre é necessário. Claro. Né? Entender que não vai ser assim para sempre. Ou talvez até seja. E se for, ele vai ter que dar conta dos sintomas que vão acompanhar. Sim. E lembrá-lo dessa perda. Sim. Mas entender que foi uma perda e que ele não necessariamente precisa se transformar nesse objeto Sim. perdido. Na verdade, resignificar. Pegar essa dor e resignificar Sim. para dar continuidade no Uhum. processo da caminhada. Sim, né? sim. Sim. É fantástico, fantástico. Faz a gente refletir que a gente precisa estar num processo. É um processo de construção a todo momento. É o desconstruir e construir. Então, essa felicidade está no se desconstruir, desconstrução e construir. E na busca constante desse... eu gosto muito de falar do nosso propósito de vida. Sim. Né? Muitas pessoas não sabem qual é o propósito de vida. Está perdido ainda. Por quê? Porque às vezes não sabem dar nome. Uhum. Né? E quando a gente começa a entender que existem princípios, e aí a gente vai, né, na palavra de Deus mesmo, que mostra que temos princípios, temos valores, e que a gente pode desconstruir. Né? Naquele momento foi legal, mas agora eu posso desconstruir e fazer diferente, porque aquilo no passado não foi tão legal, mas eu também não posso deixar de perceber que aquilo é minha história. Né? Que nós somos, a nossa vida também está pautada em uma história, né? Sim. E que essa história tem significado. Muitas vezes a gente passa uma borracha e não vive a nossa história,
né? E não dá valor para a nossa história. Eu acredito, pegando o gancho da sua pergunta sobre... a gente está vendo muito adolescente aí nesse processo aí de depressão, de suicídio, porque eles estão muito no ter e não no ser. Eles não sabem o que são valores hoje, né? E também muitas vezes não querem. Hoje o celular é uma ferramenta fantástica, né, para nossa caminhada, mas isso pode ser construtivo ou pode ser também destrutivo. E a gente percebe que se não tiver uma condução, né, eu que estou aí na linha dos jovens, cuido, né, dessa turma, se a gente não caminhar e conduzir isso de uma forma correta, é destruição. Porque eles são pautados só no ter. Eu quero isso, eu quero aquilo lá. Se eu tiver uma boa roupa, eu tô no grupo. Sim. Se eu não tiver essa roupa, eu tô fora. Então, eu tá fora, eu não tô feliz. Então, isso é que precisa ser trabalhado, né? Nessa construção aí do ser humano. E o que é ser, Chaya? Quer ser? O que é ser? Porque os adolescentes nos assistem, as crianças nos assistem, os velhos nos assistem, os novos nos assistem. E a pergunta é, o que é ser? Eu acho que a primeira coisa, pegando aí o gancho, né, de Davi, é conhecer, é nos conhecer, sabe? É saber o meu limite, né? E dar oportunidade. Sim. Né? Eu vejo que, às vezes, os nossos jovens, nossas criança está num processo de construção, de desenvolvimento. Então, tudo para eles experimentam com mais facilidade, né? A gente percebe que os adolescentes que ficam aí no universo ainda do ter. Mas ser é se conhecer, é se valorizar, né? É buscar esse propósito, né? E ter esse autoconhecimento. É o autoconhecimento que é construído. Sim. E é o desconstruir e construir, né? O Paulo vai conseguir me auxiliar nisso aí, nesse ser melhor do que eu. Vai lá. Que tarefa difícil. E essa tal felicidade no ser, Paulo? O apóstolo Paulo, né? Ele diz que... O apóstolo Paulo fala assim, que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu acho que o texto certo... Agora me fugiu, né? A forma certa. Mas ele falou, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, né? Tendo muito ou tendo pouco, Sim. Passando fome ou tendo abundância, escassez. Eu acho legal quando ele diz esse segredo, né? E que ele está dizendo que o segredo ou a sabedoria está em como passar por todas essas situações da vida. O ser é a capacidade de ter amigos, de amar, de ter amigos, de compartilhar a vida, de produzir arte, de perceber a beleza. O ser é a capacidade de entender toda a grandeza do que é ser um ser humano, a grandeza de poder compartilhar, de observar, de ouvir, de ver o outro, de perceber o outro, né? E que todas essas coisas... Aí teve um podcast nosso aqui que eu inclusive falei sobre isso, que um menino perguntou pro pai o que é espiritualidade, e o pai não sabia o que responder, pensou e virou para ele e falou, meu filho, o mundo tem duas coisas que se pegam e coisas que não se pegam. As coisas que não se pegam são sempre mais importantes do que as que se pegam. Então, amizade, amor, bondade, compaixão, misericórdia, isso é ser. O samaritano, ele conseguiu ser porque ele percebeu, aproximou, envolveu e tocou. Então, quando eu consigo carregar o outro, quando eu consigo me aproximar do outro, quando eu consigo deixar o ter para poder a minha humanidade tocar a humanidade do outro, isso é ser. Tô sendo. Isso é ser. E isso é felicidade. Que talvez essa parábola do bom samaritano nos dias atuais vai na contramão, né? Porque ele abre mão do ter
para ser humano. E nós estamos aqui, meus queridos, justamente para isso, né? E essa tal felicidade, né, Davi? Pegando o gancho aqui, Chaya, o gancho do nosso psicanalista Paulo, Chaya, Davi disse a mesma coisa, e essa tal felicidade se constrói constantemente sendo, nos assumindo, falando para nós, para que nós mesmos nos ouvimos quem de fato nós somos, como estamos, o que sentimos, nos permitindo e permitindo que os outros nos conheçam e tocando. As pessoas às vezes me perguntam, né? Por que essa iniciativa? O que é o podcast do Santos? A maioria das pessoas pergunta e nós estamos pensando nessa tal felicidade. E a maioria das pessoas perguntam, vocês estão lá no estúdio para monetizar? Esse não é o nosso intuito e o que nos move. Monetizar é importante e chegaremos lá. Mas o que nos move, o que nos traz a esse espaço, e que sempre as pessoas nos chamam no inbox e nos perguntam por que essa iniciativa? Porque nós estamos um pouco cansados de não permitirmos ser. Nós estamos aqui para tocar você que está aí do outro lado, para mostrar para você que você pode e que nós podemos e devemos ser felizes. Enquanto os amigos aqui falavam nessa mesa fantástica, eu pensava, não é proibido. O senhor, a senhora, que está lá do outro lado, 400 quilômetros de Belo Horizonte, João Flotone, governador Valadares, Malagacheta, sentado à beira do Rio Doce, aquela botinha, um sem botinha, alguns sujos, outros não. E a gente está aqui na capital, ouvindo as vozes da capital, com a interrogação, e essa tal felicidade? E o Paulo nos traz essa reflexão com todos os nossos amigos aqui, que essa tal felicidade permeia, na maioria das vezes, o que não se toca. E aí, Chaya? Você está falando aí desse ser, e eu volto sempre aonde eu sirvo, né? Onde eu me levanto todo dia e estou disposta, né? As pessoas falam trabalhar. Eu bato na tecla, porque eu vou servir. Eu acho que, por quê? Porque há diversão, há um contato, e estar com pessoas traz felicidade. Às vezes é bom também ficar sozinho, né? Você ter esse momento de reflexão. Sim. Mas a gente precisa do outro para a gente viver. E aí, falando desse ser, quando eu olho para os meus alunos, eu falo muito crianças, mas meus acolhidos, né? Quando eu olho para os meus alunos e eu deparo que eles não precisam de muito para ser. E às vezes num sorriso, igual aí tem gente que vira para mim e fala assim, Chaya, todo dia você chega sorrindo? Sim, eles merecem meu sorriso todo dia, mesmo eu estando triste. Às vezes acontece alguma coisa chata dentro de casa, que a gente não tá legal, mas ali dentro eles merecem o meu melhor. E se meu melhor é um sorriso, porque quando eu chego aí você fala assim, você ensina muito? Não, eu que tô lá, eu tô aprendendo todo dia, porque eles ensinam com um sorriso. Sim. Aí você fala assim, meu Deus, não é questão de ter muita coisa, né? A gente tá, né? A gente vive numa sociedade que precisa do dinheiro, né? O dinheiro traz também felicidade? Sim, né? Me dá permissão a fazer várias coisas. E corrobora, e né? muito. E muito. Então, assim, você gosta de dinheiro? Claro, quem não gosta, né? A gente não gosta de pouco, né? A gente gosta de muito, exatamente. Somos pessoas ricas, né? E a gente vê que riqueza não está só interligada à finança, né? Ao ter. Ser feliz é ser rico. Ser feliz é ser rico. Ser feliz. Para você que nos assiste, você que está lá em Boston, você que está em Massachusetts, você que está em Newark, você que está em Lisboa, em Portugal, você que de Hong Kong, lembre-se, ser feliz é ser trilionário. Fantástico. Gostei. Continua, Gostei. tô nesse processo. Todos nós estamos, né, Paulo? Processo de ser feliz, né, Davi? Ser feliz. Mas a gente percebe que o ser está interligado, né? O ser rico, porque a gente tem mania de falar rico é o que a gente tem no bolso. E a riqueza está muito maior e a gente vai aprendendo, né? Sim. A palavra nos traz isso muito, né? É o estar com as pessoas, conectar com pessoas. E é do micro para o macro. A gente fica querendo ter muitas coisas, né? Mas
É o que peguei lá o gancho da escola onde eu atuo. Sim. Quando eu olho para esse sorriso desse aluno, e às vezes ele não fala, mas o sorriso dele me traz muito. Aí eu olho para a carinha e falo assim, vale a pena estar aqui. Vale a pena o que eu levantei, o que eu me propus a fazer, né? Então, pegando esse gancho todo, é decisão. Estar e fazer e buscar a felicidade, essa tal felicidade, é decidir ser feliz. Então, e para essa turma que está nos ouvindo, é decidir. Eu decido. Mesmo nas circunstâncias, eu decido ser feliz. Eu decidi ir além. Eu decidi subir de nível. É uma questão minha e só depende de mim, né? Eu posso ter meu esposo, eu posso ter minha filha, mas não depende só deles, né? Depende de mim e do meu direcionamento. E confiar, né? Sim. E aí a gente, né, que caminha com Deus, a gente tem pessoas que falam comigo, Chay, você coloca Deus em tudo que você faz? Não, eu só não tiro ele. Então Sim. ele está na frente e ele vai comigo. Então, assim, eu percebo Claro. que as minhas decisões estão pautadas, embasadas nesse Deus que eu sirvo. Então, quando eu confio, a felicidade é só um... É natural, né? É Ela só, vem... é na constância. Então, meus meninos merecem um sorriso. Merece. Todo dia eu chegar sorrindo, mesmo eu estando triste, merece um sorriso. Merece essa troca. Porque quando eu chego lá, o sorriso deles também é atração. Então, a gente vai em busca da atração. Quando essas conexões faz a gente ter relevância. Eu acho que felicidade é busca da relevância o tempo todo, é essa busca constante do crescimento. Então é isso. Eu acho que esse tema, esse assunto, estava até conversando com a Chay no dia que eu fiz o convite para ela estar aqui. Essa tal felicidade, né? A gente conversar sobre felicidade, porque a gente está aqui debatendo, né? Felicidade existe, não existe, citando alguns autores, Nietzsche, Guimarães, Freud, Paul Tillich, tantos Músicos, outros né? músicos, Tim Maia, porque a felicidade, ou a ideia dela, vende muito. Quando você entra num shopping center, você vai ver sempre no outdoor, na porta das lojas, toda loja de um shopping ou de um centro comercial usa a ideia de uma pessoa rindo, de uma pessoa bem vestida, de uma pessoa bonita, de uma pessoa bem maquiada, de uma pessoa, de repente, com posses, com um bom celular, com filhos, com família, um bom carro. Sim. Quando a gente passa nas rodovias e a gente vê o anúncio desses condomínios, a gente percebe aquela família que a gente sempre brincava, né, de margarina, aquela família lá perfeita, alinhada, os filhos sorrindo, o cachorro maravilhoso atrás, né? Aquela paisagem bonita. Então, você passa e olha e pensa, o dia que eu consumir ou conquistar aquilo, eu serei feliz. Então, essa busca, como diz o Davi, incessante de estarmos o tempo todo buscando essa felicidade, correndo atrás, é aquilo, eu vou conquistar aquela imagem, aquela imagem, aquela imagem. E é exatamente a busca dessa imagem que nós somos pegos todos os dias, que traz em nós essa sensação de que está faltando alguma coisa ainda. Talvez é aquele celular novo, talvez aquele carro, aquela roupa, aquela imagem. E o Instagram e as redes sociais se mostram muito aptos nisso, porque as pessoas estão o tempo todo competindo a imagem, acessando imagem, correndo atrás de imagem. E aí a frustração vem no travesseiro. Quando a gente vai dormir, vem a frustração. Porque no fundo a gente sabe que é quase impossível, mas a gente acorda todo dia e aí você liga a televisão, você abre o seu celular, você passa no shopping, você passa na rodovia, tem alguma coisa te lembrando, opa, não descansa não, você precisa ser feliz, olha aí pra você ver. Se você ficar parado, você não vai ser feliz. Então, essa busca incessante por uma imagem. E isso vamos consumindo de uma forma exacerbada. Por isso que a pergunta, e essa tal felicidade? Aí volta, né, tudo isso que já debatemos aqui, que talvez no intervalo disso tudo, a gente precisa aprender a acolher, A refletir. a refletir. Quando Jesus diz, né,
olhe os lírios do campo e perceba os pássaros. Jesus está convidando a gente a perceber a beleza, a vida, Os detalhes. os detalhes, Os detalhes. Aquilo que que a eu gente vou- não faz. aquilo que a gente não faz. Por isso Porque que eu a vou gente está comer. na correria. Por isso que eu vou comer esse bombom aqui, porque... Pode ser uma distração de felicidade, É. um momento de felicidade. Comer um bombom. Sim. né? E às vezes a Pelo gente. bombom. Ele quando- me faz feliz. Isso te satisfaz aí. Satisfaz. É. Felicidade satisfaz. E a gente tem mania de olhar para o macro ao invés para o micro e perceber nos detalhes. E às vezes eu bato na tecla porque eu vivo, né? Às vezes eu deparo com situações assim que a pessoa fala assim, não, mas minha vida não tá... A grama do vizinho sempre é Sempre mais mais verdinha verde. do que a minha, Sim. né? E aí quando a gente escuta, às vezes a pessoa tem tudo, mas tem uma infelicidade, uma arrogância, uma cara. E às vezes você vê uma pessoa que não tem nada, e eu falo de ter mesmo, ter condições financeiras, essa pessoa está irradiando felicidade. Então, assim, qual que é a luz que nós queremos que brilhe na gente? Né? O que eu estou em busca o tempo todo? Né? Tem situações que a gente vira e fala assim, não, hoje não tem condições, hoje eu vou dormir, realmente não consegui essa casa do campo, né? Não tive. Mas amanhã eu vou levantar com disposição de fazer melhor. Eu tenho uma frase que eu uso muito no Instagram, Sim. 1% melhor a cada dia. É o que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar sempre algo melhor cada dia. E o que a gente tem buscado? E você começou esse podcast aqui falando do outro, né? De que muitas vezes a gente busca a felicidade no outro. No outro. O Zygmunt Bauman, um sociólogo muito fantástico, ele estava dizendo, e a reflexão que ele faz é dessa coisa que nós vivemos muitas vezes coisificados por aquilo que não temos. Muito Você bom. passa na vitrine e não consegue reparar a sua blusa, a sua bolsa, o seu sapato, o seu relógio, mas você consegue reparar o que está lá exposto para vender. E aí você começa a pensar que, tendo aquilo, você vai adquirir uma sensação de felicidade e bem-estar que é momentâneo, que se esvazia após o primeiro uso. Quanto tempo dura um cabelo novo? Quanto tempo dura um sapato novo? Quanto tempo dura uma blusa nova? Só até você usar ela pela primeira vez na festa, todo mundo vê Viu? Acabou. e acabou. Então, quando você começa a reparar no que você tem, quando você começa a agradecer pelo que tem, Fantástico. Sim. enfim, eu acho que é isso aí. Eu- Acho que a a gente gente encontra vive- mais sentido para viver. Ô, Paulo, eu estava Exatamente. tendo uma reflexão ontem à noite, bem rápido, acho que é interessante, é coerente citar ela, e daqui a pouco nós vamos às considerações finais, 5 minutos de cada um. A vida real, todo dia tem um desafio, né? Meu business é o transporte, então se um carro quebra é um desafio, por mais que você se planeje para isso, né? E os desafios, eles acontecem em todo momento. E aí eu tinha um compromisso, eu, a esposa e a filha, deixei eles lá e fui resolver o carro que quebrou. E aí quando minha filha voltou pro compromisso e tal, ela muito alegre, muito feliz, aquela coisa toda, e ela percebeu que eu estava apreensivo, né? E ela falou assim, ô papai, é o carro? E ali a minha chave virou, né? Porque o carro que não tem preço é a minha filha. Então as coisas que voltando à sua fala, né? E de Ricardo Guimarães, o que não se pega tem muito mais valor. E essa tal felicidade, eu penso que quando o Paulo traz uma reflexão para nós, né, quando você chega no shopping, ou indiferente do lugar que você chega, e nós somos aprisionados, eu vou usar esse termo, né, nós somos tendenciosos a sermos aprisionados por as imagens e até pelas mensagens extrasensoriais que não vemos, é importante refletirmos no que temos, a saúde que temos, o tempo que temos, porque vai ficar para cenas de um próximo capítulo. Quem sabe a gente pode falar aqui também que nesse plano e nesse corpo nós não somos eternos, né, Davi? Então a gente não sabe quanto tempo a gente tem. A gente passou aqui praticamente 1 hora num papo tão gostoso, tão feliz, mas praticamente já se foi 1 hora. Então o tempo ele é cruel, o tempo é implacável e o tempo não para. E eu preciso pensar no tempo quando eu falo, e essa tal felicidade? Antes de fechar minha fala aqui também, eu pensava, outro dia eu e Paulo, a gente não planejou e a gente almoçou
foi 30 minutos, né, Paulo? E eu cheguei lá em casa com aquela imagem, né, daquele almoço, bate-papo, como aquilo foi prazeroso e feliz. Então a gente precisa entender que podemos e devemos ser felizes. E a maioria de nós, você que nos assiste aí do outro lado, de repente você já é feliz e só não percebeu. Né? Considerações finais aí, Davi, dessa tal felicidade. Pois é. Eu acho que quando eu comecei falando que nós temos dificuldade de lidar com as frustrações, Sim. eu penso que parece que a felicidade é uma busca constante que a gente não percebe. A gente percebe mais o inverso. Sim. Aquilo que não é fala muito mais do que aquilo que é. E eu fiquei pensando assim, a gente falar sobre felicidade seria quase que um tema inesgotável, né? Sim. Porque está muito relacionado à subjetividade, como cada um vive isso. Mas eu queria pensar assim que, para mim, na minha avaliação, não existe nada mais infeliz do que você ter que sustentar, por alguma razão, aquilo que você não é. Então, quando Paulo fala desse consumismo, né, a gente vai criando uma necessidade de parecer ser. Verdade. Só que um dia a gente tem que se dar conta de que esse parecer ser, Não é. ele passa a ser uma cobrança que a gente não consegue pagar. Verdade. Não é? E aí vem a questão que a gente não vai fugir da frustração. Ela vai aparecer. Sim. Eu atendo algumas pessoas e é interessante quando você vai para a rede social. Você ouve o que é, né? E nas relações de amizade, você sabe quem que é aquele seu amigo, o que ele passa, como que é a vida, como é que é a família. Mas quando você vai na rede social, você não reconhece quem que é essa pessoa, né? Às vezes você vai lá, sabe o que está acontecendo, mas ele está postando uma foto de, sei lá, tempos atrás, ou monta alguma coisa, Sim. né? Sempre na tentativa de não se diminuir diante do outro, Sim. né? Porque para ele é muito difícil, né? Então eu fico pensando que a gente dar conta dos momentos não felizes e ter a resiliência para ressignificar a vida, ela sempre é um projeto de felicidade que nos permite viver esses raros momentos de distração, Sim. mas não da não percepção, e sim da tomada de consciência. Muito bom. Ou seja, eu ser capaz de dizer, olha, eu lido melhor com as frustrações, eu lido melhor com a infelicidade que com a felicidade, eu nem percebo. Alguém diz que isso é comum porque nós sempre achamos que o certo é aquilo que tem que acontecer. E a gente vê mais o que não é certo. Verdade. Então eu fico pensando que se a gente desse conta de olhar para as coisas, mesmo pequenas, Sim. mas que marcam, que importam e que nos tiram de um lugar, de uma estagnação, né, que eu citaria o Heidegger, do não ser, né, para o ser, a gente consegue perceber a essência de quem somos, daquilo porque somos constituídos e como que nós vivemos, o vivenciamos e damos vida ao que somos. Eu acho que nisso reside a felicidade, é você não se desintegrar diante das ameaças que a gente vive, né? Você Sim. continuar sendo aquilo que você é na sua essência. Verdade. E aí eu acho que é a felicidade. Fantástico. Fantástico. Considerações finais, Chaya, vai lá. Vamos lá. Na verdade, pegando o gancho aí, ser na simplicidade, buscar, né? Não viver de aparências, Sim. né? A gente ser a gente mesmo, né? E é isso. Eu acho eu acho não, eu tenho certeza que a gente tem que estar nessa busca constante aí de, mesmo com os altos e baixos, buscar esse equilíbrio, né, para a vida. E ser a gente mesmo. Eu quero agradecer, né, pelo privilégio de estar aqui, porque isso me fez feliz, né, Maravilha, em estar com vocês, mesmo que seja uma horinha, conhecer, né, o Davi, os outros dois já são amigos de muitos anos, né, mas agradecer mesmo pela oportunidade, por ter compartilhado, e a gente refletir mesmo, né, o que eu tenho buscado na minha vida para essa tal felicidade, né? Então, quem estiver em casa nos assistindo, para estar buscando, né? Ser você mesmo e não desistir e colocar relevância em tudo, em todas as ações
E uma coisa principal, agradecer por tudo, né? Agradecer Maravilha. por Deus estar conosco. E é isso. O que o Caminhos para Jesus lá pode fazer para a sociedade e como encontrar a doutora Chaya? Fala para nós aí rapidinho. Bom, hoje eu estou lá na direção, né, da escola. A escola chama Centro de Educação Sérgio Freitas Pacheco. O Instituto, né, Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus é o que trabalhamos com crianças especiais, com foco na paralisia cerebral. Buscamos parceiros, né, voluntários de todas as áreas, voluntários, parceiros financeiros também para a instituição, uma instituição filantrópica que busca parceria. E buscamos, assim, então, se caso alguém tiver interesse, quiser me encontrar, estou na escola quase o dia todo e estou aberta, né, para conversar, para falar um pouco mais. Pode me procurar no Instagram, se tiver alguma dúvida. E o Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, vocês também acham aí no YouTube, né, no Google. E pode buscar mais informações lá. Estamos aí abertos. Obrigado. Você que nos assiste, se quiser apoiar, isso é um ministério, né? Quem quiser apoiar esse ministério, esse propósito, o link aí do Instagram da Chaya vai estar atrelado aí ao podcast dos Santos, ao nosso canal no YouTube. Se quiser conhecer também, está muito bem-vindo. Lá nós né, temos, é aberto para visitação, então é muito gostoso. Eu acho que é um momento muito de... Gera felicidade, né? Gera mesmo, né? E satisfação pessoal também. Para quem vai. Considerações finais, nosso psicanalista, o psicanalista do canal dos Santos aí. Que moral, hein? Chique, hein? Responsabilidade. Chique, responsabilidade. Isso é uma felicidade para mim. Maravilha, hein? Olha, eu quero agradecer, né, a presença aí do Davi, meu professor, né, amigo, companheiro, dividimos consultório juntos. Estamos caminhando junto, pensando aí os desafios da psicanálise para os tempos atuais. A Chaya, né? Velha conhecida nossa aí, ali dos cantos do Leblon, Ixi, pai. Copacabana, morou muito tempo em Diamantina. Fui. Carnavalesca. Eu não falo isso não, mas já gosta muito do carnaval, né? Ela gosta da bagunça. E eu passei a gostar também. Carnaval é bom, né? E é um prazer estar aqui novamente, né, participando desse tema. Essa tal felicidade. A vida encontra a morte encontra a vida, a alegria encontra a tristeza encontra a alegria. Há uma família enlutada levando o seu ente querido ao sepultamento, ao velório, passa na porta de um boteco e tem lá uma roda de samba, gente tocando, batendo tambor, se alegrando, e aí você pensa assim, poxa, né, eu tô aqui triste e esse pessoal tá ali rindo e eles não estão preocupados com a minha dor. A vida é isso. A vida é o samba, é a música, é o que tá alegre, é o que tá soltando foguete, é o time que tá ganhando, é o time que tá perdendo, é alguém que tá enterrando, é alguém que tá celebrando porque tá com o filho no colo. Então, a vida, né, tá aí o tempo todo nessas contradições. Felicidade é acolher tudo isso, é compreender tudo isso, é entender que a vida faz parte, que na vida faz parte rir e chorar, alegrar, entristecer, ganhar e perder. Isso é viver. Endereço do consultório, Paulo. Afonso Pena, 578, 8º andar, 808 a sala. Centro de Belo Horizonte? Centro de Belo Horizonte, NEP, né? Núcleo de Estudos e Pesquisa em Psicanálise, onde a gente tem cursos presenciais, onde nosso professor está aqui presente. Interessados é só nos chamar no privado, fazer sua matrícula. Precisa de uma palestra, temos aí Davi e Paulo, correto? Correto, é só chamar. Palestras, também. Cursos e também análise. Esse mês de setembro estou falando muito sobre suicídio, né? Nas escolas e em algumas igrejas também, que fui convidado para estar falando sobre isso aí. Maravilha, maravilha. A gente gostaria de ficar mais tempo aqui, o nosso tempo está estourado, mas eu preciso aqui divulgar um trabalho de um amigo e também apoiador. Você vê aqui que o Santos está sempre com o cabelo cortado, a barba feita, nada menos, nada mais do que o nosso ilustre e lorde barbeiro aí, Roberto. Roberto já esteve aqui conosco no nosso canal
a empresa do Roberto, porque é uma empresa, eles têm aí uma filial já no estado de Minas Gerais e possibilidade de ir para Portugal, país de Portugal. O Roberto, que é um grande garoto, um homem maravilhoso, não assusta, é casado, viu, gente? O Roberto se encontra ali na sua empresa Fino Toque, Avenida Bernardo Vasconcelos, o número 1114, bairro Cachoeirinha. E eu gostaria de finalizar dizendo aos meus amigos que eu estou extremamente feliz de ver a Chay aqui, Chay do Gotardo, Gotardo da Chay cada vez mais bonita, cada vez mais inteligente. Sempre elegante, né? Sempre elegante, né? Eu preciso dizer aqui, o meu amigo Davi, o nosso psicanalista e nosso mestre também, meu professor, hoje também sou aluno de psicanálise. Chay, aprendi a jogar vôlei lá na porta da Chay, corria para dentro da casa dela, fazia bagunça e ainda comia comida na casa da mãe dela. Então, assim, a gente Tomava sorvete ainda. Tomamos sorvete porque sempre foi empreendedora. Fica no próximo canal. Já tinha a primeira sorveteria lá do bairro Jardim Leblon. E pensando em Jardim Leblon, tem uma galera aqui que tá me xingando. Por quê? Porque eu mando um alô pra galera que tá fora do Brasil, mas eu tenho que mandar um alô pra galera que anda comigo aqui. Então, um bairro, Cabana do Pai Tomás, temos amigos e clientes. Bairro da Serra, Serra Capivari ali. Tem uma galera que anda com a gente e ali tem muito valadarense, viu, gente? Ali é um lugar dos valadarenses, Serra do Capivari, Pedreira Padre Lopes, aonde meu pai foi criado e saiu, aonde nós tivemos histórias ali antes de ir para o Jardim Leblon, que faz parte da nossa história. Jardim Leblon, região norte, bairro Copacabana, bairro Santa Amélia, Santa Mônica, Santa Branca e toda a região norte. Temos amigos na Força de Segurança, amigos nas escolas, amigos na polícia e amigos também no pecado, que estamos orando para que Deus os transforme. Amém. Você que é taxista, você que é motorista de aplicativo, segue o Santos, porque o Santos é um coração que ama o Brasil e o estado de Minas Gerais. E pensando em amor, pensando em você que nos segue, eu tenho que te dizer, e essa tal felicidade, eu diria para fechar, beije mais, abrace mais, ame mais, creia mais dentro daquilo que você escolheu crer, mas pelo amor de Deus, viva, viva e viva, porque essa vida não permite reprise. Então, ame mais. Minha esposa aí, eu mando um abraço, um beijo e falo, faça amor, porque essa vida não requer, não tem reprise. Então, como um futuro psicanalista, transe mais. Faça direito. Faça direito. Faça direito. Um Ele beijo vai levar aí. um couro em casa quando Beijo chegar. pra Isabela, e o papai te ama. Obrigado, Davi, que é nosso mestre. Obrigado, Chay, um beijão. Deixa eu dar um beijo na minha Duda também, porque Manda um senão beijo tem um pra puxão Duda. de orelha. Dudinha, beijo, beijo. Mamãe te ama muito. Um beijo aí no coração do engenheiro Gotardo, né? Gotardo é um engenheiro, uma pessoa fantástica, maravilhosa, um coração gigante. E eu também tenho que dizer da sua mãe, que é Edneia. fantástica, Dona Edneia. Sempre foi uma mulher muito bonita e uma pessoa Continua. fantástica. Então, um beijo no coração da Edneia aí. E obrigado, Paulo. Paulo não precisa falar muito, porque faz parte aqui do nosso ecossistema. Um abraço, Brasil, um abraço, mundo, um abraço aos nossos amigos.